né, minha gente? Para finalizarmos, tá bom? Essa parte que é bem light sobre tabela periódica, é só mais a gente se atentar aos detalhes, tá legal? Se atentar às informações, tá? As informações básicas sobre uma tabela. No vídeo anterior eu falei de quebrar o vídeo. Na verdade é cortar o vídeo, né? Ele foi cortado para agora ser a segunda parte. Perdoe-me aí, tá bom? Então vamos lá. Essa tabela aqui, né, é bem colorida. Então é só para vocês irem fixando. Por exemplo, que a gente vai ter a tabela, né? Na verdade, ela vai ter a maioria dos seus elementos são formados por metais, né? Se encontra muito metais na tabela periódica. Então, você observando aí nos dois tons de amarelo, a primeira coluna, que é a família 1A, né? Todos os metais alcalinos que estão nessa família, eles têm propriedades químicas semelhantes, por isso que foram colocados numa mesma família. Então, ao lado deles, a tabela vai ter os metais alcalinos terrosos. No meio, né, são os chamados que vai do 3B à família 2B, os metais de transição, que no próximo slide são chamados aí esses que ficam nessa localidade dos metais de transição, são os chamados elementos de transição interna, tá bom? Ou interno. Já essas duas linhas que vocês estão vendo, com o nome latanídeos e actanídeos, são chamados elementos de transição externa, beleza? Porque fica fora da parte principal, né? Na verdade, é um destaque. Se vocês verem lá nos metais de transição, ó, tem as mesmas cores, depois ali do metais alcalinos terrosos, né? É uma exposição, uma continuidade dessas famílias aí, tá bom? Desses elementos químicos. Só que a gente diz que os latanídeos e os actanídeos, eles são metais de transição externa, que é como se fosse um destaque. Eles estão fora, sim, foram retirados da tabela, eles ganharam destaque, tá bom? Então, o que é que se vê, né, nessa tabela? Então, lá em cima, começando a família do boro, então o primeiro elemento da tabela, quem for olhar aí no livro ou na internet, o primeiro elemento da família 3A é o boro. Então, assim como o primeiro elemento da família 4A é o carbono, da família 5A é o nitrogênio. Então, essas famílias receberam o nome do primeiro elemento químico que está começando a família. Então, a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio. Aí, na família 6A vai ter os calcogênios. Na família 7A, os halogênios, lembra? Que são aqueles que formam sais, né? Ele tem as características de formar sais, os halogênios, formam os cloretos, que é formado aí pelo elemento cloro, os fluoretos, o flu, os brometos, então aí vai se ter o elemento bromo. E por fim tem os gases nobres, né? Aqueles elementos que não gostam de reagir, estão ali isolados, que são os chamados elementos químicos com baixa reatividade, tá bom? Então, para fechar aqui, né? A tabela periódica ela é dividida em elementos representativos e elementos de transição. Quando se fala elementos representativos, é porque os elementos são aqueles que estão que são mais encontrados na natureza, com mais facilidade, digamos assim, e com mais ocorrência, e que está presente no dia a dia das pessoas. Então, onde é que vai se ter, né? Quem vão ser os elementos representativos? Então, no vídeo, do seu lado esquerdo, então você vai ter os dois grupos de metais, os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Eles são duas famílias de elementos representativos. E no final da tabela, né, vão ter aí os não metais
e a última família, que é a família dos gases nobres. Então, todos esses aí, vejam, então a tabela ela é formada por mais elementos representativos. Quem ficou aí no meio são os metais de transição, né? É onde se encontram os elementos de transição. Beleza, galerinha? No final do slide tem um exercício que vamos utilizar o livro didático. E no último slide tem as orientações que vocês vão precisar para a entrega, tá bom? Obrigada para aqueles que chegaram até o final do vídeo. Tenham uma excelente tarde.